o fim, né, da possível guerra, né, de consoles, né, porque Sim. agora tudo é Xbox, né, não pode mais falar de exclusividades, não tem Sim. mais essa situação. E essa briga é interessante porque ela acaba envelhecendo que nem leite, né? Porque teve o aumento de preços da Plus e depois a Plus começou a remover jogos bons do catálogo, inclusive jogos exclusivos ainda por cima estavam saindo da plataforma. E o famoso caixista, né, que agora é um caixista de relacionamento aberto, ele estava como? Zoando pela situação, falando que Game Pass é vida, melhor serviço e por aí vai indo. Mas o caixista não tem um dia de paz, porque depois de algumas semaninhas, tome-lhe aumento de preços não só nos jogos, mas também no console, cara. Um aumento global, cara. Então parece que os trocadilhos, as zoeiras estão indo que nem leite, cara. Estão apodrecendo, estão estragando, estão azedando, cara. E com essa abertura, iniciamos o episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Vilger, estamos aqui trazendo mais um episódio, voltando, né, depois de uma semaninha aí, tive uns probleminhas, o editor esbarrou no cabo aqui, deu ruim, mas voltamos agora aqui com esse episódio, e vou deixar aqui o nosso querido Astro aqui se apresentar. Seria interessante, cara, acho que aqui casa muito com o tema, separa, faz aquela musiquinha maneira, cara, para representar o que é esse aumento de preços, cara. Eu acho que seria fenomenal, cara. Estilo meme? Estilo meme, cara, seria cinema, cara. Faço sim, pô, faço sim. Aumentaram o preço dos games, nem me avisaram. Americano meteu R$500 e só riram na minha cara. A PlayStation nem me chamou pra jantar. Socou $100, 400 e nem quis explicar. O Xbox, no fim da geração, chegou com um aumento de mais de 1.000, meu irmão. E se tudo é o Xbox, cadê a identidade? Jogar virou luxo, só estou saudade. Esse comprou só se for botário. Vai ficar pegando pó dentro do armário. Eu sou o Astrobit, né? E é um prazer estar de volta aqui no podcast aqui do meu grande irmão Vilger, para falarmos aí desse assunto tão delicado, né? E só para deixar uma alfinetada, Vilger, não é nem que a guerra de consoles acabou, ela até existe ainda, tá? Só que a Microsoft não tem mais arma. Essa daí foi boa. Mas é isso, gente. Galera, aumento de preços. Eu acho que isso tá ficando muito habitual, mas nessa geração de consoles tá sendo algo muito pesado, sabe? Porque o único aumento de preços que eu senti, pelo menos forte, foi no início da geração do PlayStation 4. Então, geração passada, eu adquiri o PlayStation 4, quase no lançamento. Não paguei R$4.000, já avisando, né, que teve essa polêmica na época, o preço sugerido. E os jogos, Astro, naquela época de PlayStation 4, eles vieram com um preço parecido com jogos de PS3, sabe? Diferença de R$20, R$30. E isso daí foi quase a metade inteira da geração com esses valores. E eu comprando mídia física ainda aqui na cidade, de interior, tá ligado? Então, você conseguia ter... já era caro, né? Pagar R$150, porque eu lembro que os exclusivos de PlayStation era na faixa de R$140, R$150, e os jogos de multiplataforma eram na faixa dos R$190, R$180, R$200. E essa era a faixa de preço que já não era barata. E depois teve um aumento considerável, mas ainda assim era aquele negócio, você gastava, mas não era uma facada, mas ao mesmo tempo não era, né? Você já tava meio que amaciado, né, com esse preço. Sim, e aí, sim. numa sequência avassaladora no fim de geração para nova geração, os jogos foram começando a ficar 300, 350, chegando 400, edições que não eram nem a Plus absoluta com todas as DLCs, né? Edições que tinha 1 ano só de DLCs, porque se eles fossem fazer outros passes de batalha depois, você ia ter que pagar mais R$140, R$150. Então, cara, teve um aumento gritante. E essa geração, cara, realmente tá amaldiçoada, cara, porque é todos os lados, cara. Você não pode confiar em mais ninguém. Cara, e sabe que soa muito engraçado às vezes, né? A gente olhar assim pro rumo que tá se tornando o consumo de videogame no mundo em modo geral, né?
como tá praticamente virando um mercado de luxo, né? A gente teve a tentativa da Apple de entrar no mercado disponibilizando os seus Macs para rodarem jogos com Resident Evil 4 no iPhone também, né? Se eu não me engano, o Resident Evil 4 na Apple ele vendeu cerca de 100 unidades, uma coisa assim, umas 150 unidades. Olha a denúncia aqui, ó! A galera que tem iPhone, que tem MacBook Pro, não tá preocupada em jogar. Uhum. E eu acho E que por mais que seja um aparelho poderoso, não foi feito para isso, né, galera? Exatamente. Sabe que a chance de você estragar o teu aparelho mais rápido, porque cada aparelho tem um prazo, né, de validade, é muito maior se você estiver rodando no talo os jogos de geração atual, né? Então, eu acho que se caminha assim para a indústria ela tá tentando encontrar um jeito de apagar o incêndio de uma casa que ela mesma botou fogo, tá? Os jogos AAA são produções violentamente astronômicas que se assemelham hoje aos filmes classe B de Hollywood, tá? Filme classe B de Hollywood aí tá custando o quê, Júlio? 50 milhões? 70 milhões? Cara, né? eu vou um pouquinho mais além, porque o orçamento de The Last of Us Part 2, beleza, é um The Last of Us Part 2, mas ainda assim é um AAA, querendo ou não, porque até agora, né, graças à Ubisoft, pelo menos até agora, a gente não conseguiu criar o 4A, né? Os 4A. Graças a Deus. Não foi criado ainda, tá, gente? Mas, por exemplo, The Last of Us Part 2, eu sei que passa de 200 milha, né, de orçamento, e isso daí... O Spider-Man 2 também, né? O Spider-Man 2 chegou a 300 milhões, se eu não me engano, na época que foi divulgado. E esse orçamento, gente, nem filmes hoje em dia estão pagando. Exatamente. Pra vocês verem, os filmes da Marvel, eles ficam numa faixa de 100, 200, e quando chega no ultimato da vida, olhe lá conseguir chegar a 300, entendeu? Só que aí eu acho que eu poderia ir até um tequinho além, porque a gente poderia utilizar... Ah, mas esse exemplo... Não, é um bom exemplo sim, que é o Clair Obscur, né, que acabou de lançar aí, que não é um AAA, entendeu? Ele tem gráficos muito bons, claro, utilizando da Unreal Engine, obviamente, mas os gráficos são muito bons, eles trabalham muito bem limitações que não ficam aparentes que são limitações, parece que são mecânicas mesmo propositais, mas não, tem tudo um porquê de ser colocado ali. E tem um cast de atores interessantes, e é gravado como qualquer outro jogo, você grava os movimentos e tal, claro que não é um mundo aberto que nem o Spider-Man, só que aí, Astro, entra o X da questão. Eu não acho que, talvez, seja o maior problema pegar atores, colocar ali e gravar todo o game por horas e tal, porque tem muitas coisas de gameplay que é mais a gameplay do que o CG, do que a cutscene. Mas eu acho que o que foi deixando um buraco mesmo ali, que foi cavando a própria cova, principalmente a Sony e o que foram seguindo ela, que foi aquela busca, cara, do gráfico perfeito. Exatamente. Busca de sempre mostrar poder geracional. Poder que, inclusive, nunca foi cumprido, mas pro marketing deles, pelo menos quem tá lembrado da geração passada, tinha uma briga muito forte de quem era o console mais poderoso. PlayStation 4 ou Xbox One. Então ficou essa briga, esses comparativos e o marketing deles, e já foi falado em outros episódios, inclusive passados, que a gente sempre volta nesse debate, eles venderam consoles e jogos mais por gráfico do que por outra coisa. É gráfico, é qualidade, é tudo premium, olha que incrível essa textura. E no fim, será que realmente é necessário tudo isso de tecnologia, de poder, para poder entregar um bom jogo? Porque eles foram chegando na parede, no máximo que eles poderiam entregar, mas precisa entregar mais. Teve crise mundial, teve pandemia, os chips ficaram mais caros, a tecnologia de processamento hoje é tudo absurda, as placas antigamente que eram baratas hoje estão caras, entendeu? Então, cara, eles cavaram literalmente uma corda no pescoço, uma cova com esse negócio de poder gráfico. E agora, cara, eles estão pagando por isso, porque eles têm que continuar entregando jogos de 300, 400 milhões, porque é isso que o público deles exige, né? E a grande questão, cara, também, eu tava vendo hoje, por incrível que pareça, cara, hoje quando eu fui lavar o carro aqui, eu peguei um podcast pra escutar, um programa do Ed, eu não sei se você conhece o Ed, o canal Aperta Start.
E aí eu fui ver, cara, ele tinha um vídeo sobre isso, e eu achei muito interessante um ponto que ele abordou. É que hoje, diferente da época dos nossos pais, ou até mesmo da nossa infância, que a gente a nossa geração que se criou com videogame, né? Diferente da nossa geração que se criou com videogame, hoje as empresas são empresas de capital aberto, né? Não é mais a SEGA lá no cantinho dela produzindo um videogame e que ela precisa de uma subsidiária no Brasil para vender esse videogame, que era a Tectoy, para poder botar o console dela aqui para vender as fitas, né? Hoje a gente está falando de empresas de capital aberto, onde uma galera bota o dinheiro, entendeu? E o consumidor, ele tá no final da fila, ele não tá no início da fila. O consumidor fica no final da fila, né? Quem fica no início da fila são os investidores dessas empresas de capital aberto. E o que esses caras querem é o lucro, acima de tudo, entendeu? Eles vão para essas reuniões, eles não estão interessados no que tu pensa, em como o mercado vai reagir, em como que os jogadores vão reagir, em relação ao apego pela marca. A gente tá vendo isso com a Microsoft, né? O Xbox, tudo é o Xbox agora, menos o Xbox. Né, o stand, a gente tá na Gamescom, o stand da Gamescom tá com o PlayStation 5 pra tu jogar Indiana Jones, mas não tem um Xbox ligado pra tu jogar Doom, por exemplo. Bizarro. Entendeu? Então essas empresas de capital aberto, elas chegaram à conclusão que elas estão cagando pra mim, pra ti, pro fã da marca, pra quem é consumidor da marca. Elas querem dinheiro. E se tem alguém que vai pagar, pra elas tá tudo certo. Bota $80. Ah, mas veja bem, nem todo mundo vai. Cara, nem todo mundo vai, mas no fim vai. Entendeu? Esse é o grande problema hoje também, que aí entra na nossa parte, nossa como consumidor, né? A pré-venda do Nintendo Switch 2 já ter sido esgotada é uma parada absurda. Que, inclusive, eles foram os primeiros a colocar jogos a R$500, né? Exatamente. Então, assim, e o que a gente tá vendo é um movimento da galera dizendo que vai comprar, tipo assim, eu vou fazer o protesto, mas eu vou consumir igual. Eu vou fazer o protesto, mas eu vou comprar igual. Cada um é dono do seu dinheiro, sabe onde é que tá o seu zero atrás da vírgula, entendeu? Só que isso é uma parada que a gente não vivia antes, que são as empresas hoje são de capital aberto. A gente precisa, tipo a Sony, a Microsoft, a Nintendo, são empresas hoje que o jogador tá no final da fila. A minha experiência com o jogo, Vilger, a tua experiência com o jogo, a experiência de quem tá nos vendo, os estúdios se preocupam com isso. O estúdio de Clair Obscur se preocupa com isso. O estúdio lá da Bethesda, a Bethesda não, a Machine Games, se preocupou com a experiência do jogador com Indiana Jones. Mas a empresa em si, a do console, não tá preocupada com isso, entendeu? Sim. Eu sinto que no fim, cara, quando passar algum tempo de toda essa situação, mais jogos, crises, né, que vão vir e tal, porque os jogos não vão conseguir se pagar, pelo menos ali, vai ter esses problemas, vai bater na porta se eles... Enfim, investimentos errados também, né? Bastante jogos de serviço aí, um jogo de serviço inteiro que foi feito e já foi cancelado pela Sony aí alguns meses atrás. E eu acho que no final, cara, essas empresas que elas estão sabendo dosar orçamento, comunidade e manter a empresa viva ao mesmo tempo, eu acho que essas empresas elas serão recompensadas no futuro com espaços que serão abertos. E elas vão ocupar esses espaços, entendeu? Eu acho que a comunidade, realmente, ela vai continuar consumindo, mas em algum momento a água vai bater na bunda, entendeu? E pra onde que vai essas pessoas na hora que bater a água na bunda? Então, eu acho que a comunidade, ela tem que, talvez, compreender que você não precisa ficar pagando sempre aquele valor que a empresa tá te pedindo, entendeu? Ah, mas eu vou perder esse game. Cara, tem uma infinidade de outros jogos, entendeu? Que você pode ir atrás. Ah, mas eu sou muito fã desse jogo. Aí, pô, cara, cada um tem seu dinheiro, entendeu? Mas sai, não é saudável, tá ligado? Não é saudável. E aí depois a gente vai ter o seguinte agravante não, né? Mas vamos lá. O Clair Obscur, ele tá fazendo tanto sucesso porque o estúdio, ele provou que consegue entregar um ótimo jogo, não é nem um bom, é um ótimo jogo, com um orçamento limitado e que ele consegue trabalhar dentro das suas limitações para entregar a melhor experiência para o consumidor. Com gráficos de dar um show de bola, entendeu? Gráficos assim que dão um banho. Eu queria até agradecer a equipe aí de Clair Obscur, a empresa, os devs e tal, que mandaram a chave do jogo. Querido testar, nossa, muito obrigadão.
A gente tá testando, vai trazer conteúdo. Inclusive, o Patobá já trouxe uma análise em parceria com a Safe Zone lá. Exatamente. Com o Coroa. Já tá disponível, vou deixar o link na descrição para vocês verem uma análise. O Coroa, ele faz análises bem detalhadas, detalhes do detalhe do detalhe. Então é interessante que para quem curte entender realmente como que o jogo tá funcionando, vai lá. Aqui também vai ter conteúdo, mas é mais voltado mesmo para uma análise geral mesmo. E tá pedrada, só queria deixar esse adendo mesmo e agradecer, porque, cara, que satisfação. Corri atrás que nem um condenado e os queridos respondeu no e-mail e mandou a chave, cara. Pô, que satisfação, cara. Valeu demais. Show de bola. Então, os caras conseguiram entregar uma experiência tão única e o jogo tava a R$160 no lançamento. Pô, então alguma coisa errada não tá certo com essa indústria, mano. O jogo não tava nem R$200 no lançamento. Uhum. Você entendeu? Então, tipo assim, onde é que tá o problema então aí? Onde é que tá o real problema? O real problema tá justamente que hoje o mercado está saturado, e digo eu, tá? Porque a própria indústria saturou esse mercado, o próprio Xbox, o próprio PlayStation, a própria Nintendo estão saturando esse mercado com as suas estratégias, entendeu? Digo mais assim o Xbox e o PlayStation porque a Nintendo faz sempre a mesma coisa, tá? Mas mesmo assim, eu tenho aqui meu ponto crítico. Com a Nintendo, que é o seguinte: não faz sentido o Mario Kart custar R$500, porque o Mario Kart, Vilger, o Mario Kart é o mesmo Mario Kart do Nintendo Wii U, que foi base pro Nintendo 8 Deluxe, que só foi surgir no Nintendo Switch, porque o Nintendo 8 era do Wii U, o Mario Kart 8 era do Wii U. Ele foi pro Nintendo Switch como Mario Kart 8 Deluxe, entendeu? E agora que tá surgindo o Mario Kart novo, ele é o Mario Kart World, é os mesmos gráficos, só mudou iluminação e renderização. Entendeu? Mudou os mapas, mudou os modos de jogo, mas graficamente, se tu pegar um Nintendo Wii U, o que mudou? Mudou a resolução, mudou a iluminação, mudou o 720 para 1080, para 4K. Então, tipo assim, não justifica esse jogo, cara. Ele não custou pra Nintendo mais do que o Clair Obscure custou pra Central Interactive. Não custou, cara. Pro preço dele ter que ser R$500. Não faz o menor sentido esse jogo custar $80. Polêmico, mas no fim do dia, tem gente pagando, tem gente consumindo. Eles fizeram o trabalho deles, como que é o dever de casa bonitinho. A Nintendo, a gente... Não vou tirar o chapéu porque realmente eu não concordo com 500 conto num jogo do Mario, tá ligado? Mas beleza, quem quiser comprar, adquirir, compre e adquira, entendeu? Mas também não me critique, né? Se eu quiser depois testar a versão Pro, né? Rodando a 4K 60 FPS que já roda no Switch. Opa. Enfim, né? Deixa aí a brincadeira de lado aí. Senão vem o processo, né? Mas, eles, pelo menos, eles estão desde sempre, Astro, doutrinando o público deles ao que eles estão entregando. A gente vai entregar jogo a 500, é isso mesmo, a gente vai entregar jogo de 5 anos atrás a full price, e é isso mesmo, entendeu? Os nossos consoles não vão ser subsidiados, o preço e isso daí acabou. Então, no fim, cara, eles estão ali fazendo a cartilhazinha deles, entendeu? De dever de casa, cara. Estão aí, cara, consolidados, estão firmes, entendeu? Vão continuar, porque eles capacitaram pelo menos, né? Eles ainda estão fazendo isso, né? Fazendo o dever de casa certinho, por mais que a gente não concorde. Mas agora a Sony, o Xbox e as outras empresas que fazem multiplataforma e distribuem jogos, cara, eles fizeram uma corrida gráfica, cara, que não precisava, entendeu? Teve muita empresa aí que não investiu no seu próprio motor gráfico, não fez motor gráfico inteligente, que é um motor gráfico que sabe as limitações, não, faz um motor gráfico que abusa de tudo e depois vem um jogo quebrado, que tem muitas empresas ainda que fazem isso. Então, cara, é só ladeira abaixo, entendeu? E sabe o que é o pior de tudo, cara? Teve o relatório financeiro da Microsoft, né? E esse trimestre que terminou, cara, foi o maior da editora em pré-vendas e pré-instalações no Xbox e na PlayStation. Então eles começaram a vender no PlayStation, né, porque agora tudo é Xbox, e foi o maior trimestre deles, cara, de pré-vendas, entendeu? Então a receita deles está aumentando ali. A receita do PC Game Pass aumentou 45%, cara. O recorde de pessoas jogando na nuvem, 150 milhões de horas jogadas pela primeira vez no trimestre.
Então a gente já começa a interpretar uma coisa daí. As pessoas estão migrando para Game Pass do consumidor do Xbox, então eles aumentar console, aumentar jogo, para eles tanto faz, tanto fez. Quem quiser comprar, compra, para eles é lucro, mas se não comprar, eles ainda têm o Game Pass para poder oferecer ali, que é aonde eles estão capacitando, cara. Esse negócio de tudo Xbox, cara, é a definição deles na próxima geração, cara. Eles já encontraram o caminho deles. Se as outras empresas vão seguir esse caminho, como por exemplo a Sony, aí, cara, vai ter que ver. Mas eles já definiram, cara. Se tá mais caro, beleza, tem um Game Pass. Aí se vai aumentar o Game Pass depois, enfim, aí, eu não quero apostar em nenhum lado. Mas se aumentar, faz parte, né? Porque tá tudo aumentando. Mas eles já definiram o que eles querem, né, cara? É fazer nuvem, é fazer Game Pass. E Exatamente. O faturamento agora, cara, fazendo isso com multiplataforma, cara, é o esquema pra eles se manterem, cara. Já arrumou, já. Não tem muito o que fazer. Mas aí, cara, existe... Eu espero que a estratégia dê certo para eles, enquanto isso continuar sustentável, para que o Game Pass também daqui a pouco não sofra alterações, tá? Porque eu vou dar uma completa canelada de mãe de Ná aqui, e provavelmente 80% do que eu vou falar não vai acontecer. Mas sempre existem aqueles 20%, tá, Júlia? Então vamos lá. Olhando para o mercado como ele está hoje, o que a gente está vendo é um movimento contrário ao que a gente via há 3, 4 anos atrás, né? O Game Pass ele começou com uma máquina muito pequenininha que recebia muito jogo indie e que a galera zoava na internet que tu pagava por um serviço e só recebia garapa. Não sei se tu lembra disso. Então, a gente foi disso para um serviço que se tornou o carro-chefe e prioridade da empresa. Por causa do Game Pass, tudo é um Xbox. E eles estão focados em transformar qualquer experiência que tenha tela e uma conexão com a internet um Xbox. Esse é o foco principal hoje da Microsoft, né? É isso que ela está deixando bem claro. Com isso, não faz mais sentido para a Microsoft ter exclusivos, porque tudo é um Xbox. Então, como a base estabelecida do Xbox assina o Game Pass e não vai comprar os jogos, nós temos um problema. Da onde vai vir o lucro dos estúdios? Porque Indiana Jones não custou pouco. Então, a gente precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, abre-se a estratégia, acaba-se com uma exclusividade e torna-se multi. É uma estratégia e é uma tentativa, e aí eles vão lá e colocam os seus jogos a vender na plataforma vizinha. Só que o que me preocupa, Wilger, é que apesar dos jogos da Microsoft figurarem entre os mais comprados na PS Store, Indiana Jones não passou as 200 mil cópias vendidas ainda em PlayStation 5. E nós já estamos indo para a segunda semana de lançamento, quase terceira. Então, quanto custou Indiana Jones? Tu acha que 195, que é o que tinha sido anunciado, vamos ser justos, não passou de 250 mil. Tu acha que 200 mil cópias vendidas de Indiana Jones no PlayStation 5 pagam o custo desse jogo? Mas aí a gente não pode considerar só o PlayStation, né? Porque não, a gente tem o Xbox e o PC também. Xbox, e teve o PC, e aí eu vou até dar não é nem uma cortada, mas eu acho que já pagou sim, sabe? Já pagou, entendeu? Porque o tanto de campanha de marketing que foi feita, campanhas boas, inclusive, que não foram boas pro Xbox, mas foram boas pra o Indiana Jones, entendeu? O que foi comprado pela Steam, por outras plataformas. O Game Pass, a gente pensa, tipo assim, nossa, tá todo mundo pagando R$60. Nossa, isso daí não paga um game, entendeu? Isso daí não paga aquele serviço inteiro. Mas, mano, 150 milhões de pessoas só jogando ali em... Pois mas aí é que entra o furo da bala. São 150 milhões de pessoas jogando... São 150 milhões de pessoas jogando no serviço. Mas eu acho que se paga sim, mas cara. Os jogos estão batendo... Os jogos exclusivos da marca, que não são mais exclusivos, eles estão batendo 1 milhão no pico de jogadores, dos 150 milhões de assinantes. Mas eu acho que se paga sim, Astro. Eu acho que se paga e vai... Eu fico com as minhas dúvidas. E aí, sei lá, e aí eu acho, cara, que futuramente a gente deve ver uma mudança na forma como a Microsoft enxerga. Claro que ela nunca vai acabar com esse serviço, obviamente isso nunca vai acontecer porque é o carro-chefe dela hoje, né? Mas eles vão acabar inevitavelmente criando outros tiers de serviço, entendeu? Para que eles possam de repente ter um tier mais exclusivista,
entendeu? Tipo, já tem hoje o Ultimate, mas eu acho que o Ultimate ainda assim ele é muito abrangente, entendeu? Tu tem o PC e o Ultimate, né? Aham. Eu acho que futuramente eles podem criar um tipo de plano, tipo assim, o Ultimate agora, tu recebe os jogos exclusivos, mas os jogos Xbox Studios, mas não recebe Day One, recebe depois de 3 meses. E aí vai ter uma assinatura para tu receber Day One, que vai ser mais cara que a atual. Eu acho que isso é viável para eles fazerem. E que isso é possível deles transformarem numa estratégia, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ver a linha de pensamento deles, que tudo é Xbox. Se tudo é Xbox, a gente tem que começar a filtrar da nossa mente o pensamento exclusivista de fazer dinheiro e tirar dinheiro do público, porque se eles quisessem seguir essa onda de exclusivista e tal, de tudo, o Xbox é Xbox, né? E tudo Xbox significa que tem que estar no guarda-chuva do Xbox, então consoles apenas do Xbox e celulares e computadores e o que seja, mas nada de PlayStation, Nintendo, o que seja. Mas não, eles não estão nessa linha. Então, se eles estão atirando para tudo quanto é lado para poder fortalecer o serviço, a gente tem que olhar um pouquinho atrás e já seguir pro futuro, porque tudo que a Microsoft fez de coisas que eram duvidosas para comunidade e duvidosas para a indústria, acabou meio que ditando rotas comerciais depois no futuro. Quando a Microsoft chegou e entregou o Xbox One, entregando jogos também no PC, Quantum Break, Rise, todo mundo zoou, todo mundo falou que isso daí ia matar o console, que isso daí ia transformar a marca em algo horrível, entendeu? O PlayStation riu pra caramba, os fanboys na época, nossa, foi uma tortura. Coitado do fã de Xbox nessa época aí daí, cara, que ele sofreu. Mas fazendo isso, cara, acabou sendo benéfico pra marca em alguns aspectos, e no fim do dia, a própria Sony, depois de alguns anos, mesmo falando que isso daí era impossível de acontecer, eles seguiram a tendência do Xbox. O Xbox criou um serviço de assinatura de jogos, que muitas outras empresas falavam que isso daí era predatório. A própria PlayStation falou que nunca iria fazer um serviço dessa pegada. A própria Rockstar falou que esse serviço não era legal. Não a Rockstar, mas os CEOs de lá, Take-Two e companhia. E depois disso, cara, o que aconteceu? A própria Sony adaptou a sua Plus para poder virar um Game Pass deles ali com assinaturas. A própria Rockstar, Ubisoft e companhia fizeram serviços deles ali de assinaturas também para você pegar. Então a Microsoft, ela sempre joga uma parada que cai ali como uma bomba. Muita gente acha duvidoso, critica, mas depois de alguns anos, cara, acaba seguindo uma tendência. E aí vamos supor que esse tiro todo que ela tá dando agora siga esse padrão e crie uma tendência. Aí tem rumores dela talvez trazer a Steam pro Xbox. Então já vai casando com aqueles rumores do portátil, que vai casando com aqueles rumores depois que a próxima geração vai ser uma geração mais PC, por assim dizer, que ela vai distribuir direitos, entendeu? Para outras empresas fazerem o chip, né? Tem o chip Xbox, então tudo é Xbox, então é meio que um sistema para vários lugares. Então eles meio que vão estar meio que matando o console como conhecemos, o de mesa, para poder criar um ecossistema Xbox ali em cima. Então eles fazem isso. Beleza, fez isso. E inovou com muitas outras coisas. E começou a dar faturamento, começou a dar lucro. Cara, se isso daí seguir tendência, cara, a Sony em breve mata a exclusividade também. Por quê? Se a gente analisar e a exclusividade morrer com o tempo em outros lugares, pelo menos lugares que estão sendo prejudicados por isso, a gente acaba matando um pouco esse negócio que precisa vender só pra PlayStation para poder pagar os 300 milha do The Last of Us. Porque agora vende pra geral, vende pra PC, vende pra PlayStation, depois quem sabe tá vendendo pra própria Xbox, né? O Lego do Horizon saiu pra Nintendo. Ah, mas é um Lego do Horizon, mas pô, é um título de PlayStation que foi pra um Lego, mas está em outro console. Sim. Então, se for seguir essa tendência, Astro, e a Sony ver que, cara, esse é o caminho do dinheiro real, entendeu? Vai acabar geral virando isso. Só que aí entra ainda o padrão que é a crise do mercado que a gente tá falando que é 300 milha os jogos. Pra matar isso daí, cara, é serviço em nuvem.
que é mais um passo que a Microsoft está atirando, está indo forte, por mais que não seja o melhor serviço de nuvem, ela está investindo muito nisso, porque no fim do dia, cara, vai tudo ficar mais caro, a tecnologia ela sempre vai ficando cara, o que é novo fica caro. Então gráficos mais realistas, tecnologias, inteligência artificial, processamento não sei do que, cara, isso daí, cara, vai encarecer títulos. E a melhor coisa para você não encarecer é fazer rodar todo esse sistema em nuvem. Você vai facilitar muitas coisas aí. Então o mercado, cara, ele pode ter esses dois caminhos. Continuar apostando nesse duvidoso que vai encarecer cada vez mais os jogos, mas eles podem acabar seguindo a tendência da Microsoft, criar serviços onde sejam multiplataformas, pegam e seguem os serviços de nuvem e eles matam essa deficiência que o mercado tem. Então, cara, eu acho que tá muito no incerto, entendeu? A Microsoft realmente pode estar dando um tiro no pé? Pode. Mas pelo que ela já tá seguindo de mercado em algumas vezes que outros também seguiram, eu acho que a gente pode estar vendo, cara, não só uma mudança muito brusca de estratégia, mas a gente pode estar vendo uma evolução industrial no mercado de games, tá ligado? A gente pode estar vendo algo novo surgindo aí daqui a alguns anos, sabe? Assim, eu acho que a questão ali do PC para a Microsoft já é uma realidade, né? Ela já tem aí alguns vazamentos sobre um console portátil que está sendo desenvolvido junto com a ROG Ally, né? Com a Asus. Que vai ser tipo um ROG Ally do Xbox, diferente dos ROG Ally que tem atuais, né? Já apareceu também para alguns usuários de Game Pass, não todos, uma aba Steam no aplicativo de PC. Então isso pode indicar também aquela mescla que já estão falando há tanto tempo, né, de ter a biblioteca Steam disponível dentro do Xbox de PC. Eu acho que para a Microsoft, essa parada de focar num PC futuramente, numa experiência mais de PC do que console, e tendo esse handheld, já está sendo mais viável, até porque a partir do momento que tudo que eles fazem está no PC, a base instalada maior vai ser no PC, por causa da cloud, por causa da facilidade com os jogos, a loja roda melhor deles. A maioria dos jogos instalados. Então, exatamente. Por tudo isso. Para PlayStation, eu acho que vai se abrir uma cortina a partir do momento que o serviço em nuvem deles, que foi habilitado para o portal na Europa e está em fase de testes com alguns usuários, quando ele sair desse teste e entrar para um beta e ficar disponível em mais regiões do mundo, né, tendo o portal como a fonte para se jogar via nuvem o PlayStation, eu acho que aí a gente pode sim dizer que estamos dentro de um parâmetro novo. Até porque a nuvem, para quem consome, sabe que hoje, ela querendo ou não, ela é um futuro não muito distante. A pessoa que assinar o Boosteroid hoje vai ter uma experiência foda pra caralho. Experiência própria. A pessoa que assinar o GeForce Now também vai ter uma experiência foda pra caralho. Quem for jogar pelo xCloud vai ter uma experiência um pouco menor, mas se instalar o Better xCloud no navegador, vai ter uma experiência de 1080p frequentes com 60 FPS. Então, esse mercado já está se moldando para um futuro diferente também, até porque os custos de hardware são muito caros, né? Para tu tá fazendo GPU todo ano, para tu tá fazendo console a cada 4, 5 anos de geração, tem que trocar a tua linha para uma linha Pro, vai mais tecnologia de chip, vai mais teraflops, né? Então eu acho que sim, se encaminha para um futuro muito diferente. Eu acho que nesse sentido, sim, a Microsoft sai ganhando, assim, disparado, porque ela se adiantou a isso, como tu falou, e quando ela começou todo mundo tirou sarro. Ela se adiantou a isso e hoje ela tem um serviço estabelecido do que ela quer para o futuro. Mesmo assim, fica um gosto amargo na boca quando tu tem tudo isso a teu favor, Vilger, e tu é o console que menos vende, e até aí tudo bem, não é mais o teu foco. Então, tipo assim, eu sinceramente, como fã de mod de Xbox, não ligo muito que ele não venda tanto quanto o PlayStation, porque não é o foco da Microsoft há alguns anos já, né? Sim. Ela só verbalizou isso agora, né? Com essa propaganda do tudo é Xbox, ela verbalizou que não é mais o foco o console. Mas o que eu vejo? Que apesar disso, não faz sentido tu aumentar o preço do teu console no final da geração. Nós estamos falando de $70 a $100 de aumento num console no final da geração.
Aí Quando entra ele tá ficando mais teoria barato. da conspiração. Eu não vou falar aqui que isso aqui poderia ser verdade, gente, mas a gente sabe que os engravatados lá de cima mesmo, os lá de cima, é naipe cyberpunk, sabe? No nível de Exatamente. corporativo e tal. Mas, cara, esse aumento é o seguinte, Nintendo tá aumentando. O meu foco não é mais o console, eu já perdi, eu tô tendo prejuízo, entendeu? Não é mais o meu, porque pra mim o meu console hoje é o Game Pass, tudo é um Xbox, então o nosso console hoje é esse ecossistema, não é mais console. Nintendo aumenta preço de jogo, aumenta preço de coisa, beleza, vamos aumentar também. Sony falando que vai aumentar, vai seguindo a onda, deixa o mercado seguir essa onda, eu colaboro com isso. No fim, eu posso ainda me dispor de fazer isso e aumentar, porque eu ainda tenho um serviço que boa parte da minha comunidade só está aqui comigo por causa desse serviço. Hoje em dia, vende muito pouco Xbox, não vende muito mesmo, como você falou, e o pior, não vende Xbox, mas se você perguntar pra alguém se ele já jogou um Game Pass, ele já jogou em algum momento. Já testou, já pegou, já foi, e continua hoje, entendeu? Então, tipo assim, inclusive, eu acho que é isso mesmo, sabe, Astro? Vamos aumentar mesmo, entendeu? Vamos seguir o que o mercado tá seguindo, porque a gente sabe que essa linha aqui não é rentável, isso aqui não é o futuro, mas vamos seguir o que tá sendo seguido aqui, todo mundo vai seguir junto porque faz parte, só que ao mesmo tempo que a gente tá mostrando que tudo tá ficando caro, a gente mostra uma segunda opção, a gente mostra o caminho dourado, por assim dizer. Até que eles aumentem, né, o Game Pass, e aí a gente vai ver se realmente vai valer a pena. Mas se for seguindo essa lógica, cara, aumenta mesmo, vai, aumenta. Vamos mostrar que o mercado tá insustentável. Vamos mostrar pro mercado que a gente tem a solução, que a nuvem é o caminho, porque querendo ou não, você vai pagar 5 mil conto no console, 6 mil conto, 8 mil conto no console, sendo que se você pagar R$600 o ano, você tem o Boosteroid. Entendeu? Exatamente. Você tem Game Pass adendos. Você vai consumir jogos que são 2 vezes mais barato, 1 vez mais barato do que no console base. Você vai pagar 190 num exclusivo que vai sair da Sony na Steam e você vai pagar 300 no console quando sair. Ah, mas os jogos não estão saindo em conjunto ainda. Não estão saindo em conjunto ainda. A Sony, ela vai por passos lentos, porque ela não tem o dinheiro do Xbox para poder queimar. Ela não tem essa disponibilidade, né? Ela tem outros negócios, né? Então ela vai observando o que se estabelece. A hora que ela vê que tá estabelecido, os jogos do PlayStation vão sair em conjunto com a Steam, vai sair tudo em conjunto. 1 mês de diferença no máximo, e olhe lá, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho que no final do dia, cara, a gente tem que observar isso. 600 conto por ano pra rodar 4K, 100 e poucos FPS, no Ultra, e roda que nem bruxaria. Aqui é experiência viva mesmo, roda que nem bruxaria, com bitrate alto. Então o gráfico realmente é fidedigno. Então, tipo assim, você pagar 600 no ano versus pagar 5 mil reais, entendeu? Ah, mas a longo prazo, a longo prazo vai ficar mais caro. Sim, poderia ficar até mais caro a longo prazo. Mas a geração não acaba? A geração não morre? Aquele console não vai ficar depois inútil depois de algum tempo? Exatamente. E aí, como que a gente fica? Não é elas por elas, se você fizer a conta de fato? Então, cara, eu acho que o Xbox já entendeu qual que é o caminho deles, cara. Ah, eles não têm console? Realmente, se a gente for interpretar o console como uma caixa de mesa que você coloca ali, realmente, eles não têm mais esse foco. Mas o ecossistema Xbox deles está bem definido, eles têm ainda. É o Game Pass. Então, daqui a pouco a briga vai ser por qual serviço de streaming é o melhor. Qual serviço de streaming de jogos é o mais acessado. Os novos fanboys do futuro vão ser por brigas digitais, entendeu? Por coisas que eles nem têm na mão. Vai ser bizarro, mas vai ser assim. E esse é o futuro que nos avista. Agora resta saber como que o mercado vai reagir daqui a uns meses, né? Para deixar também posto isso, né? O adiamento do GTA logo após o anúncio de novos preços da Nintendo e a mudança brusca da Microsoft, né? Para $80. Esses caras da Take-Two Interactive, eles são muito espertos. Porque quando eles viram que os preços iam aumentar da galera, o que eles fizeram, mano? Larga isso aí pra 2026. E lá em 2026 a gente mete a faca. Tá ligado?
Em 2026 a gente arregaça. Então, assim, a gente já sabe que com essa mudança de data vai vir $100. É impossível não vir $100. Impossível. E agradeçam por estar vindo por 100, porque se depender do cara da Take-Two, você estaria pagando $100 por ano. Porque você ia ter que pagar por horas, cara, por horas. Então fica aí mesmo pagando essas paradas aí, fica aí falando, não, é compreensível, porque eu vi, tá? Gente falando, não, é compreensível pagar por horas pra poder jogar o GTA 6. Me poupa, né, cara? Você vai querer pagar um preço de um Game Pass pra jogar um jogo, e é isso? Um jogo, e nem vai ser seu, entendeu? Pô, mano, então sei lá, cara. Tá bizarro. Então vai vir $100, beleza, mas e se vier por horas? Seria muito cômico, tá? Mas é isso aí, cara. Não tem pra onde fugir. Né? Tem meios, tem alternativas, né? Tem meios e alternativas. Eu já falei em outros programas, eu não vou falar aqui para não ficar ruim pro teu, mas, né, eu vou usar, dependendo dos jogos, eu vou partir para os meios alternativos, né? Não tem jeito. Principalmente jogos single player, que são os mais caros, jogos cinemáticos e single player, dependendo do preço que for lançado, os meios alternativos vão estar lá. Não tem como, cara, não tem como, tipo assim, você vai perder muito nessa geração mais cara, tudo mais caro, cara. Quem perde no fim é a gente, cara, porque a gente tem pouca opção. A gente não vai ter muita opção pra escolher. A gente vai ter que escolher um e ficar naquilo. Então a gente vai escolher o quê? Os já estabelecidos. Isso daí prejudica até os menorzinhos que estão vindo, sabe? É muito doido, sabe? Como que uma escolha afeta muita coisa embaixo, vira uma bola de neve, cara. Mas realmente, cara, quem precisa e quem opta pelo meio alternativo, cara, eu não critico nunca, sabe? Tem muita gente que critica, sabe? Principalmente nintendista. Ai, você está... Alô, Nintendo! Tem um cara aí que está jogando a versão Pro do seu jogo. Cara, nossa, sério, tá ligado? Tipo assim, pô, é meio zicado, porque se você pode pagar, beleza, mas se o cara não quiser pagar e ele puder ter uma forma alternativa de consumir uma mídia, né? De consumir uma arte, cara, por que não, cara? Eu já vi muitas vezes, né, gente indo pra caminhos alternativos e depois adquirindo, comprando depois, tá ligado? Acreditando naquela empresa, entendeu? Sabendo que aquela empresa vai entregar algo bom depois pra eles. Então, cara, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Eu posso dizer que eu tô muito feliz com os serviços, mesmo estando hoje com uma placa de vídeo melhor e podendo ter muitas experiências de jogos instalados no meu PC, eu ainda sigo assinante de serviço em nuvem. E, cara, não me decepciona em nada, assim, quando eu preciso jogar um jogo que é pesado, me serve e muito bem, mas muito bem mesmo. Nossa, cara, depois que você cantou essa daí, cara, eu peguei o Boosteroid ali, gente, fica até a recomendação aqui no fim do episódio, peguem o Boosteroid, cara, testem, joguem, cara, é absurdo o quão bruxaria é, cara. Não, é bruxaria total. Eu joguei no Game Pass, ficou tudo serrilhado, 1080p fake, tudo bitrate caído, cagado. No Boosteroid não, cara, você pode aumentar o bitrate, cara. Puta que Qual merda. jogo você tá falando? Não, porque os jogos de nuvem do Xbox, por mais que a gente fale, nossa, roda 1080p, é bonito, mas a nuvem é cagada, é serrilhado, falta bitrate porque a gente não pode configurar o bitrate na nuvem do Xbox. Agora, no Boosteroid, eu não sei, na NVIDIA aí, no teu serviço da NVIDIA, mas no Boosteroid, cara, mudar o bitrate ali, cara, rodando tudo em 4K, cara. Agora eu não preciso mais me preocupar, por exemplo, nossa, eu não vou comprar o Final Fantasy XVI porque o meu PC não roda, eu posso comprar porque eu sei que eu vou ter uma máquina rodando liso, no Ultra, sem defeito. O Boosteroid utiliza 7900XT, né, da AMD. Então ele faz, e aí ele vem com Frame Generation, vem com FSR, vem com a porra toda. O Ray Tracing da NVIDIA com FSR, né, vem atualizado. Cara, é uma bruxaria. Eu joguei o The Last of Us Part 1 também. Ultra, em 4K, com tudo isso aí que tu falou, configurou o bitrate, meu Deus do céu, cara, que experiência incrível, velho. Lindo, experiência incrível, bizarro. Cara, depois que você tira um pouquinho o preconceito que vem com a nuvem, porque realmente tem na hora que você pega a nuvem de começo, você fica meio tipo, nossa, cara, não tá rodando de verdade, sabe? Dá aquela gastura, aquele receio, aquele medo, né?
Mas depois que você consegue separar e entender o que é um bom serviço de verdade em nuvem, cara, é outro mundo, cara. Eu paguei só um mês pra poder testar, cara. Agora virou oficial, eu tenho que pagar todos os meses, porque eu só consumo lá. Só consumo lá. Virou e vai virar o consumo principal de muita gente. Com certeza, cara. Enquanto eu não troco o PC, cara, eu não tenho mais essa necessidade também, tá ligado? É muito doido isso daí, né? Então, cara, vão lá, dê uma chance pro Boosteroid. Eu também tenho o Game Pass também. E é um legal, porque se você assina o Game Pass, você pode jogar os jogos do Game Pass no Boosteroid. Tem isso daí disponível lá também. Não são todos os jogos, mas boa parte deles ali, os principais, sempre estão saindo. Principalmente esses lançamentos recentes. Então, tipo assim, cara, vale muito a pena, é muito interessante. Inclusive, obrigado aí também, Game Pass, aí, Xbox, por estar cedendo chaves pra gente poder continuar testando. Então, é um serviço bom. Eu espero que vocês continuem mantendo ele bom também. Ou será que não? Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse episódio. Se você gostou, cara, não se esqueça de deixar um like, cara. Deixa um like, compartilha, comenta aí o que você acha desse aumento de preço, cara. Você apoia as empresas fazendo esse aumento aí, cara? Pô, diz aí, bora conversar. Se você é contra também, pô, bora conversar aí, diz aí o que vocês acham aí, debatam aí, concordam de alguma parte ou outra, acha que o Xbox tá indo errado nos rumos ou está indo certo? Vamos conversar, beleza? Se inscrevam no canal, porque é a melhor forma de você apoiar esse canal aqui que tá começando, canal pequeno, a crescer aqui na comunidade. E mais um adendo, os links do nosso querido Astrobit vão estar aqui na descrição. Patobá, já citei algumas vezes, é um site aqui de notícias de qualidade, tá? Notícias muito interessantes, todas elas estão lá, um compiladão maravilhoso, cara, fazendo cobertura da Gamescom, cara. A Gamescom foi agora, aqui nessa semana passada, cara. Eles fizeram cobertura, esses maravilhosos, e foi, cara, só entrevista pica. Então, o canal, o site e todos os links aqui vão estar na descrição do nosso Mano Astrobit. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio. E, galera, mais uma consideração também que eu queria já avisar, já que a gente está falando de aumento de preços, a gente está falando da Microsoft. Já quero anunciar aqui que as coberturas estão voltando. A gente vai fazer a cobertura mais uma vez. Estamos de volta em mais um ano, porque ano passado a gente fez a cobertura da Xbox Game Showcase. Esse ano também a gente vai fazer a cobertura da Xbox Game Showcase, com muita novidade, sem travamentos, tá? Agora tá com um setup um pouquinho melhor, então já fiz os testes aí, vai ser bem legal. Convidando vocês também já a prepararem, marcarem, porque faltam uns meses. Mas é bom avisar com antecedência, é bom deixar claro aí também pra vocês irem preparando aí. A dicção já foi pro caralho de novo, mas... Gente, é isso. Muito obrigado. Astro, se despeça aí, cara, e valeu, querido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, bate-papo gostoso. Sempre que precisar, estaremos aqui. E quem quiser aí, né, ficar por dentro do mundo nerd, tem aí os links aí que o Vigor vai deixar, patobá.com.br, né, entre outros, né. E eu agradeço mais uma vez meu amigo Vilger de coração. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou, galera. Só joga na memória. Play 2 bombava na locadora. Hoje só restou lágrima e uma conta estouradora. Play 5 Pro só se for pro otário. Vai pegar pó sem jogo, trancado no armário.